Olha, hoje vou-te dizer uma coisa nova. Se não fossem as resistências nos circuitos eletrónicos, a corrente elétrica corria livremente e nós não tínhamos absolutamente controle nenhum sobre ela. Então é através da resistência que nós conseguimos controlar as quantidades de eletricidade e os caminhos para onde a determinada corrente elétrica vai, o que é que ela vai fazer. Senta aí com o teu caderno e a caneta que eu vou-te explicar tudo. Ora então, vamos lá falar sobre as resistências, mas antes disso queria fazer aqui uma correção, não é pequena, é uma enorme correção. No outro dia expliquei-vos aqui o triângulo da potência, não é? Que está lá em cima, P igual a V vezes I. E nas duas lições anteriores, quando eu passei o triângulo para aqui, para este lado, para ficar aqui para nós memorizarmos, eu não sei como é que isto foi acontecer, mas enganei e eu pus P igual a V vezes R. Está lá vezes R. Na verdade não quero tirar de lá aquele vídeo. Acho que não se justifica tirar de lá aquele vídeo, mas vocês já sabem que é um engano. E que P é igual a V vezes I. Não o R. O R não entra aqui neste triângulo. O R entra ali, a resistência. Está bem? Então P é a tensão vezes a intensidade. A intensidade é a potência a dividir pela tensão. E a tensão é igual à potência a dividir pela intensidade. Está bem? Então é isto que eu vos queria dizer. Fica aqui a correção, as minhas desculpas. O que é que nós queremos ver acerca das resistências? Precisamente a potência das resistências. As resistências também têm uma potência, não é? Por exemplo, esta resistência que eu tenho aqui na minha mão é uma resistência de 1/4 de watt, não é? Esta resistência pequenita é uma resistência de 1/8 de watt. Então, nós temos aqui resistências. Esta é uma resistência de 2 watts, até está escrito aqui no corpo da resistência. Eu olho para aqui e vejo 2 watts R22J. Ora, 2 watts R22, o que é isto? 2 watts R22. Aquela resistência é uma resistência de 2 watts de potência de dissipação e o R22 é 0,22 ohms. Tem o R22. O R está a fazer de vírgula ali naquela resistência. 0,22 ohms. Se tivesse ali escrito 22R, atenção, 22R é igual a 22 ohms, ok? R22 é igual a 0,22 ohm. Então o R está a fazer vírgula. Se o R estiver antes, é 0,22. Se o R estiver depois, é 22,0, porque o vírgula 0 à direita depois já não vale nada, não é? É 22 ohms. Estamos entendidos aqui desta parte? Então quando nós olhamos para uma resistência e vemos que está lá escrito 2 watts R22, eu já sei que aquela resistência vai dissipar 2 watts e tem uma resistência baixíssima, 0,22 ohms. Ora então, o que é que há aqui a dizer sobre as resistências? Vamos lá fazer aqui um exemplo prático e vamos manter a coisa sempre simples. Vai sendo sempre simples até ao fim, até que circuitos super complexos vão ser simples, porque vocês já trazem de trás, está bem? Vamos lá. Eu vou-vos mostrar aqui dois exemplos. Eu posso ter aqui uma fonte de tensão e fazer com ela um divisor de tensão, não é? Ponho aqui duas resistências. O que é que eu estou a fazer com isto? Estou a fazer aqui um divisor de tensão, não é verdade? Imaginem que eu tenho aqui, por exemplo, 10 volts nesta fonte de alimentação. Esta fonte de tensão dá-me 10 volts. Eu tenho aqui uma resistência de 10 ohms e tenho aqui outra resistência de 10 ohms. Por exemplo, podia ser um número qualquer, como vocês já sabem. Ora, a corrente sai daqui, passa por esta resistência, vem por este fio e vai para o mais. A corrente elétrica de uma fonte, nós já sabemos que ela sai sempre do menos e vai para o mais. Está bem? Algumas escolas, já agora quero-vos alertar para o seguinte, algumas escolas explicam a corrente ao contrário, explicam no sentido convencional. Não está mal, não está mal. Hoje sabemos que a corrente eletrónica, o sentido real da corrente é do menos para o mais, mas durante muitos anos mesmo, isto não foi assim. A ciência pensava que a corrente saía do mais para o menos, e então todas as explicações foram a partir daí. Ora, como as escolas já estavam devidamente organizadas a fazer aquilo, o cérebro já estava organizado a fazer aquilo, continua-se a explicar o chamado sentido convencional da corrente. E não está mal. E nós próprios, para a frente, eu mesmo, mais à frente, vou-vos explicar algumas coisas e vou utilizar o sentido convencional da corrente.
Mas na realidade nós sabemos que o sentido real da corrente é do menos para o mais, porque as cargas elétricas são negativas e as cargas negativas vão à procura das cargas positivas, está bem? As cargas móveis, vamos lá, as cargas que se mexem são as cargas negativas, que são os eletrões dos átomos, está bem? Então os eletrões vêm à procura do mais. Vamos lá outra vez voltar aqui. Então a corrente elétrica sai da fonte de alimentação, passa pela primeira resistência R1, não é? Passa pela segunda resistência R2 e vai até ao mais. E vai andar nisto. E aqui vão passar X amperes. O que é que eu fiz aqui? Fiz um divisor de tensão. Reparem, se estas duas resistências são iguais, eu já sei que aqui tenho, olha, 10 volts, já sei que aqui ficam 5 volts. E aqui ficam outros 5 volts nesta resistência. Correto? Se são duas resistências iguais, podiam ser de 10 ohms ou de 100 ohms. Se elas são iguais, fica metade numa e metade noutra, destes 10 volts. Então, se eu precisar de 5 volts para alimentar alguma coisa, já tenho aqui 5 volts. E também tenho aqui 5 volts, até posso escolher quais são os 5 volts que eu quero. Muito importante vocês perceberem que quando a corrente sai do menos à procura do mais, a corrente vai sempre do menos para o mais, não é, como já falámos. Quando a corrente, os elétrons entram numa resistência, deste lado onde entram é negativo. E quando saem, é positivo. E depois entra nesta resistência, é negativo. E quando saem, é positivo. E ali está o positivo ligado. Ora bem, agora a minha pergunta para vocês. Afinal de contas, este ponto, este nó aqui, é positivo ou é negativo? Ora bem, ele é positivo em relação àquele ponto ali. Nesta resistência, ele é positivo em relação àquele lado. Mas ele é negativo em relação a este. Nesta resistência, o positivo é deste lado e o negativo é ali. Nesta resistência, o positivo é aqui e o negativo é ali. Compreendem? Então, o ser positivo ou ser negativo é sempre relativo. Se vos perguntarem, aqui é o ponto negativo ou positivo? A vossa resposta depende. Se estamos a olhar para ali, aqui é o positivo em relação àquele, mas é o negativo em relação a este. Compreendem, meus amigos? Nunca se esqueçam que os comentários servem para vocês porem as vossas dúvidas. Mas se ele não estou a compreender, que é para eu dar a volta à questão, fazer um novo vídeo, dar a volta à questão e vos explicar melhor. Isto não pode ficar por entender, está bem? Pronto. E também posso, isto é um divisor de tensão, eu dividi a tensão, mas eu não dividi a corrente que passa numa vai passar na outra, não tem outro caminho. A corrente que passa numa vai passar na outra, não tem outro caminho. Mas agora, por exemplo, imaginem que eu tenho aqui um outro circuito, vamos lá dividir isto, tenho aqui um outro circuito, e agora eu fiz ao contrário, eu fiz de outra maneira, em vez de eu pôr duas resistências em série, agora eu pus duas resistências em paralelo. Olha, esta tem 10 ohms e esta tem 10 ohms. Está bem? Esta é R1 e esta é R2. As resistências têm que ter números. Por exemplo, nesta placa, as resistências têm que ter números. Eu olho para ali e está lá escrito o número. Esta é R tal, esta é R325 e esta é 324. Pronto, porque senão eu vou olhar para o esquema e sei lá qual é, não é? Se este esquema fosse o esquema daquela placa, eu sabia que a R2 está ligada em tal sítio. Mais à frente vamos ver isso, não importa agora. Então, não se esqueçam que a corrente elétrica vai fazer aqui um determinado circuito. Agora já não tenho aqui um divisor de tensão. Agora tenho aqui um divisor de corrente. Porque a tensão que eu vou aplicar nesta resistência é a mesma tensão que eu vou aplicar ali. Olha, aqui estão, por exemplo, 10 volts, não é? Aqui estão aplicados 10 volts a esta resistência, mas também estão aplicados 10 volts àquela resistência. Está tudo em paralelo. Aqui está em série, mas ali está em paralelo. Agora eu não fiz aqui nenhum divisor de tensão. Os 10 volts vão atacar esta resistência e vão atacar aquela resistência. Agora eu fiz um divisor de corrente, porque a corrente vai se dividir por estas duas resistências. Uma vez que elas são iguais, são as duas resistências de 10 ohms, a corrente que passa por ela vai se dividir equitativamente. Ou seja, os amperes que vão sair daqui do menos vão chegar a este ponto e vão se dividir em partes iguais, em correntes iguais, por estas duas resistências vão se unir outra vez aqui neste ponto e vão chegar ao mais. Ou seja, daqui até aqui este nó e deste nó até aqui ao mais da fonte de alimentação, a corrente vai ser o dobro do que estas duas correntes, do que o valor destas duas correntes, ou seja, as duas correntes que vão passar aqui somadas vão ser a corrente que vai passar por ali. Fiquei assim um pouco disléxico agora, não é? Por exemplo, vamos lá fazer contas. Aqui, ainda voltando um pouco ao circuito de série, qual é a corrente, a intensidade da corrente que vai passar ali? Nós não sabemos a intensidade da corrente, não faz mal, é a tensão a dividir pela resistência. Sabemos a tensão e sabemos a resistência? Muito bem. Então qual é a resistência deste circuito? São 10 ohms mais 10 ohms. Já sabemos que aqui, como a corrente vai passar nas duas,
somamos a resistência, ou seja, 10 mais 10 são 20 ohms. 20 ohms. E tenho 10 volts. 10 a dividir por 20, dá quanto? 10, 20. 10 volts a dividir por 20 dá meio ampere. 0,5 ampere. Ou 500 miliamperes. Também pode ser. É a mesma coisa. 0,5 ou 500 miliamperes. É como o quilo de batatas, né? Meio quilo de batatas há de ser 500 gramas de batatas. Pronto, aqui também. Meio quilo de amperes. Meio ampere, 500 miliamperes. É só isso. Está bem? Mili é dividir por 1000. Se fosse micro, era a dividir por 1 milhão. Lá iremos. Então, aqui passa meio ampere. No circuito todo passa meio ampere. Não é? E aqui neste circuito, quanto é que aqui passa? Vamos lá ver. Qual é a resistência deste circuito? Agora. Ver se vocês ainda se lembram. Se bem se lembram. Então, agora aqui fizemos um divisor de corrente, mas não de tensão. Não é? Como é que eu vou calcular a corrente que passa aqui? Epá, também não é fácil. Então, se eu sei que esta resistência tem 10 ohms e que lhe foram aplicados 10 volts, tem 10 volts e 10 ohms, 10 a dividir por 10, 1 ampere. Olha, aqui passa 1 ampere. Então aqui nesta elas são iguais, 10 a dividir por 10, aqui passa 1 ampere. Até já está-se mesmo a ver, se 1 ampere mais 1 ampere, quanto é que passa aqui, né? 2 amperes. Se vocês forem fazer aquela fórmula que nós vimos lá atrás, que é a resistência total deste circuito, a resistência total são as duas resistências somadas. Então, não é somadas, perdão, temos uma fórmula própria. Somadas é aqui no circuito de série. Aqui temos uma fórmula própria, em que dizia assim, que o inverso da resistência total, 1 a dividir pela resistência total, há de ser igual à soma dos inversos das várias resistências. Aqui são valores iguais, mas podem ser diferentes. É igual. O inverso da R1 mais o inverso da R2. Isto às vezes pode parecer, para algumas pessoas pode parecer um pouco confuso, mas é muito importante que vocês percebam isto. Muito importante. Por exemplo, aquelas duas fórmulas, aquilo são fórmulas, estão ali, né? Potência é igual a tensão vezes a intensidade. A tensão é igual à intensidade vezes a resistência. Aquilo são fórmulas, estão ali. E vocês devem guardar aquilo no vosso caderno, vocês devem escrever, tomar notas e guardar aqueles triângulos, porque um dia qualquer eles vão ficar aqui dentro, que na minha cabeça já estão, não é? Então na vossa também vai ficar. E agora esta fórmula vocês também deviam guardá-la. E se houvesse aqui uma terceira resistência em série, era mais 1 sobre R3. É igual. Está bem? Então vocês resolvem esta fórmula. Olha, por exemplo, eu posso, agora tenho aqui pouco espaço, vamos apagar. Eu posso substituir R1 por 10 ohms. Posso substituir R2. Qual é o valor de R2? 10 ohms. Já está. Agora, o inverso, 1 a dividir por RT, há de ser igual a esta soma que está aqui. 1 a dividir por 10, quanto é que dá? Já posso? Tenho aqui pouco espaço. 1 a dividir por 10 dá 0,1. 1 a dividir por 10 dá 0,1. Agora já não tenho esta parte de cima. Agora tenho 0,1 mais 0,1. Está bem? 0,1 mais 0,1 igual a 0,2. Então 0,2 vou pô-lo aqui. Agora tiro o inverso da resistência total, há de ser igual a 0,2. Ou seja, a resistência total há de ser igual ao inverso de 0,2. Certo? Eu pego na minha calculadora e faço 1 a dividir por 0,2. 5 igual a 5. Portanto, temos aqui 5 ohms, não é? Então este circuito, estas duas resistências de 10 ohms, montadas em paralelo, dá um resultado. Esta fonte de tensão vê ali 5 ohms, ela vê 5 ohms, está bem? Então tem 5 ohms. Ora, se isto tem 5 ohms, vamos lá ver, tem 5 ohms, tem 10 volts, 10 a dividir por 5, dá 2, passam aqui 2 amperes. No total, passa 1 ampere deste lado, 1 ampere por R1 e 1 ampere por R2. 2 amperes aqui, porque o circuito resistivo, o total, o RT, a resistência total, é de 5 ohms. Então,
10 volts a passar por 5 ohms, 10 a passar por 5, 10 a dividir por 5, dá 2 amperes. Confirma-se. Então é isto, meus amigos. É fácil, é barato e dá milhões. Então o que vocês precisam realmente saber e não esquecer é que o inverso da resistência total de um circuito em paralelo é igual à soma dos inversos das resistências parciais, ou seja, R1 mais 1 sobre R2. Se isto tiver aqui mais uma outra resistência, é só fazer mais 1 sobre R3. 4, 5, 6, por aí fora. Quantas resistências tivermos neste paralelo. Está bem, meus amigos? É só isto. Mas agora vou tirar daqui esta resistência, porque para estas contas ela não estava cá. Está bem? Não tem nada o que saber daqui. Perguntas é que vocês gostariam de me fazer acerca disto. Agora eu preciso saber uma outra parte muito importante de uma resistência. Porquê é que eu tenho resistências de 1/4 do watt, de 1/8 do watt, de 2 watts, de 5 watts, de 10 watts e quem sabe de mais? Porquê é que eu tenho essas resistências? Qual é a potência de dissipação de uma resistência de um aquecedor? Aqueles aquecedores que até aquilo até fica incandescente. Não é aqueles aquecedores que as velhinhas punham? Que aquilo até fica incandescente? Qual é a resistência, a potência de dissipação de uma resistência dessas? Não sabemos? Sabemos! Nós sabemos tudo. Olha aqui, vocês já são técnicos. A potência é igual à tensão vezes a intensidade que lá passa. Qual é a potência que esta resistência vai ter que dissipar aqui? Fácil. É a tensão que eu lhe apliquei, que por acaso são 5 volts. Eu apliquei 10, mas ela dividiu-se 5 em cada uma, né? São 5 volts nesta resistência, vezes a intensidade, 5 volts, vezes a intensidade que cá passa. Qual é a intensidade que passa aqui? Meio ampere. Então são 5 vezes 0,5, não é? Quanto é que dá 5 vezes 0,5? Dá 2,5. Então já sei que isto é 2 watts e meio, não é? Não estou enganado, pois não? 5 vezes 0,5 dá 2 watts e meio. Então já sei que preciso pôr aqui uma resistência de 2 watts e meio. Ou mais. Por exemplo, num circuito aqui, quando se calcula um circuito de uma placa como esta, leva aqui uma resistência, aqui outra resistência, tem aqui mais. Quando o técnico, o engenheiro calculou esta resistência, isto é uma resistência aqui de 1/4 de watt. Ele com certeza que não precisa de 1/4 de watt aqui, ele precisa de menos. Mas temos de ter uma margem de segurança. Se esta resistência aqui vai precisar de 2 watts e meio, é melhor eu pôr lá uma resistência de, sei lá, 4 watts, ou de 3,5, ou de 5, não é? Para ela trabalhar tranquila. Porque senão ela vai trabalhar quente, vai trabalhar muito quente. E eu, o que eu quero não é um aquecedor, eu quero é uma resistência. Se eu quiser um aquecedor, tenho que pôr a coisa de outra forma, não é? Tenho que fazer dissipar mais calor, tenho que a fazer aquecer para me aquecer o ambiente. Então, numa resistência dentro de um televisor, dentro de um telemóvel, não quero resistências a trabalhar à pele, senão o telemóvel aquece muito na minha orelha, não é? Então já sei que esta resistência aqui vai dissipar uma potência de 2 watts e meio. Isto está tudo relacionado, não é verdade? Então, 2 watts e meio. Aqui também são 10 ohms, 5 volts, 2 ohms e 2 watts e meio. E aqui, qual é a potência que vai ser dissipada nestas resistências? Será que é 2 watts e meio também? Vamos ver. Então aqui temos 10 volts e 10 ohms. 10 volts e 10 ohms. 10 a dividir por 10, 1 ampere. Aqui vai passar 1 ampere. Está ali escrito, 1 ampere, não é? Ora, se vai passar, eu quero agora saber a potência. Agora eu passo daquele triângulo para este, quero saber a potência. Quantos watts, não é? Os watts é os volts vezes os amperes. Já sei que os amperes é 1 ampere, e sei que os volts são 10. 10 vezes 1, 10. Tenho aqui nesta resistência 10 watts de potência dissipada. É? Que engraçado, 10 ohms, 10 ohms. 2 watts e meio, 10 watts. Porquê? Porquê que aqui tenho 10 watts? Porque ali eu apliquei 5 volts e aqui eu apliquei 10 volts. Não é? Isso mudou tudo. Se eu tinha 5 volts, passa uma determinada intensidade. 5 volts com 5 ohms, não é? 5 volts com 5 ohms passa uma determinada intensidade, que aqui já vimos que era meio ampere. Mas aqui passa o dobro da corrente. O dobro da corrente, reparem. E o dobro da tensão. Porque eu aqui tinha meio ampere e aqui tenho 1 ampere.
né, a passar na resistência, ou nesta, tanto faz, agora estamos a olhar para esta, mas ao mesmo tempo, além do meio ampere, ou seja, metade da corrente, também tenho metade da tensão, porque eu tenho aqui 5 volts, os outros 5 ficam ali, tenho 5 volts e aqui tenho 10 volts, tenho mais tensão e tenho mais intensidade, é só multiplicá-las e eu sei a potência, na verdade. Então tenho aqui 1 ampere vezes 10 volts, a tensão aqui aplicada, 1 ampere vezes 10 volts, aqui é vezes, ali é dividir, dá uma potência. 1 vezes 10, 10 watts. Então preciso de uma resistência superior a 10 watts. Está bem? E quando eu tenho aqui uma resistência de 10 watts, que vai dissipar 10 watts, não vou pôr ali uma resistência de 11 watts. Ponho de 15 ou de 20. Ela trabalha tranquila. Entendem? E tenho que encontrar uma forma, às vezes é preciso pôr um dissipador metálico. Isto está aqui é um dissipador metálico. Não é? Às vezes é preciso pôr um dissipador metálico. Este transistor que está aqui colado está aqui parafusado no dissipador, este transistor aquece muito, não é? Então ponho-lhe um dissipador para lá conseguir dissipar mais potência, mais corrente, mais potência, perdão. Está bem? Amigos, eu penso que já falámos muito aqui acerca desta aula. Era super importante, como vocês veem, nós estamos a crescer. Era super importante que vocês aí embaixo nos comentários refletissem o que é que vocês, qual é as vossas dúvidas. É muito importante. Às vezes a pessoa, não vou pôr aqui porque depois os outros estão a ver, nós somos técnicos. Escrevam nos comentários, Marcelo, não entendi muito bem esta parte da potência ou das resistências, aquela fórmula, o que for. Escrevam qualquer coisa. Não se esqueçam, amigos, participem connosco, deixem aí o vosso like, está bem? Subscrevam o canal, aqueles que ainda não o fizeram. Eu já me torno chato, se calhar vou fazê-lo nos vídeos todos ou quase todos, mas é muito importante para que possamos manter o nosso canal sempre saudável e gratuito, e vocês já viram o tempo investido aqui nisto. Um grande abraço para vocês, nesse coração, está bem? Estamos juntos.